A introdução que eu faria é o seguinte, a paraxá de hoje é Balaque, e a paraxá de hoje mostrará um espírito maligno, não é? E esse espírito maligno existe nas igrejas cristãs, é isso que é difícil a gente entender, existe literalmente esse espírito. É um espírito maligno que sempre tentou destruir Israel, não é? E seu povo, não é? Então, por exemplo, a igreja romana, no concílio de Nicéia, foi feito para destruir Israel. Cortou a língua, cortou as festas, cortou o dia do Senhor, cortou toda a conexão da igreja com Israel, com as suas raízes, e declarou que a igreja é o Israel de Deus, Israel é o raça ruim que matou Jesus. Isso não é espírito maligno, não? Quer dizer, então Deus escolhe, a igreja desfaz? Então é um espírito que tem nas igrejas. E também tem esse espírito de Moabe, que é Balaque, e Midian, que é Balaão, né, que era um medianita. Agora vem a pergunta para vocês, por que querem sempre destruir Israel, o seu povo? Agora não há igreja nem tanto, a igreja agora deu uma trégua, graças a Deus. Tanto a igreja católica, evangélica também dando uma treguinha de leve, não é? Mas hoje nós temos descendentes de Moabe, descendentes dos Midian. Midian era filho de Abraão com a concubina Quetura, eram os medianitas, não é? Arqui-inimigo de Israel, os medianitas. Lembra de Gideões, que destruiu os medianitas? Então, por que eles querem, por que esse espírito quer sempre destruir Israel? Por quê? O que vocês acham? Por quê? Agora, faixa de Gaza, movimentos islâmicos, Europa. Por quê? Por quê? Tenta, irmãos, responda. Hoje eu estou perguntando a você, você tem que responder. Por quê? Hein? Só por isso? Porque Deus escolheu o povo? Então, se Deus escolhesse os brasileiros, todos seriam contra os brasileiros? Pode ser. Mais do que isso, irmãos, pensa um pouquinho. É claro que Deus escolheu o povo judeu, é um motivo. Irmãos, o que vai acontecer agora no final dos tempos? Quando os terremotos começarem aumentando, quando o amor se esfriar sobre a terra, o que Yeshua falou que ia acontecer? Hein? O reino de Deus é chegado, aonde? Em Israel e para o mundo. Israel para a luz, para as nações. Entendeu, irmãos? Por causa do Tikkun Olam. Repita comigo. Tikkun Olam. Outra vez. Tikkun Olam. Redenção universal. Eu gosto demais do livro de Números, não é? E coitadinho desses que não entenderam o livro de Números. Primeiro, aquele infeliz que chamou Números. O livro é Bemidbar. O que é Bemidbar? No deserto. Bemidbar. No deserto. Então, nós temos que entender o que está acontecendo. Eu tenho que fazer o seguinte, nós temos que entender que essa paraxá só tem sentido se você entende a palavra no deserto. Então, olha só, nós vamos fazer uma Canaã. A Canaã vai significar reino, diga, Canaã, reino. Aí o que vai acontecer? Nós vamos então fazer uma fórmula que vai ser Canaã, ou seja, chegar no reino, vai ser SE, diga SE, mais D, mais P, mais D, mais E, mais C. Se você tiver essas letrinhas, fizer essa equação, está acompanhando aí, doutor Francisco? Matemática é muito difícil? Essa é mole, né? Essa é mole. Essa a Isabel tira de letra, né, Isabel? Vamos lá. Mas olha, SE, você só chega no reino se você sair da escravidão. Tá certo? Não foi assim que Deus fez com o povo de Hebreu? O povo ia receber a palavra liberta. Mas o que Deus fez? Tirou da escravidão, tirou do jugo. Assim também nós. Nós, sem Yeshua, estamos no jugo do pecado. Estamos no reino das trevas, tá certo? Era escravo do vício, escravo do sexo, da televisão, da pornografia, né, de todas essas coisas que vocês conhecem, das injustiças do mundo. Governos corruptos. Você é vítima, você é fruto desse sistema. Então tem que sair, tem que tirar, tem que sair. A gente sai aceitando o Mashiach e Yeshua. Né? Aí você já saiu. Agora, depois que você sai da escravidão, saiu do Egito, né? Que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. Você tem que ir para o deserto D. Então não adianta, os crentes querem entrar em Yeshua, que a televisão prega isso, para ganhar dinheiro, ser próspero e levar uma vida bacana. E uma doutrina de prosperidade, de milagres, de cura.
Peraí, cadê o deserto? Não existe, isso aqui não é evangelho. Irmãos, vocês estão entendendo o que é pregado nessa bendita televisão aí, quase o dia inteiro? Por gente até séria, que eu acredito. Mas o evangelho distorcido. Ele tinha que pregar para o nosso povo: ei, você está no deserto Brasil, regido por um governo que está mais no deserto que o povo. Está certo? Aí depois que você vai para o deserto, por que o deserto? Porque você tem que receber o P. O que é o P? Você será aprovado por Deus. Quem quer o reino de Deus aí, levante a mão. Quem quer o reino de Deus, o reino do céu, levante a mão. Quem quer ser provado aí, levante a mão. Só os que querem ser aprovados. Irmão, se você não levantou a sua mão, você não converteu nada. Você não entendeu nada. Porque conversão é ser provado. Aprove Deus assim, Ele vai provar, vai vir. Por que as televisões não pregam isso? Porque não dá ibope, não enche a igreja e os dinheiros não rolam. Entendeu? Para eu comprar uma televisão, um canal, para eu ter meu helicóptero, para eu ter meu heliporto. Entenderam, irmãos? Será que o povo não entende essas coisas? Então, o evangelho verdadeiro é sair do deserto, sair da escravidão, do pecado, ir para o deserto. Esse deserto desse mundo, João fala, as coisas desse mundo cegaram o entendimento. Paulo também fala isso. Cega o entendimento. Os crentes ficam mundano, e vai ser a paraxá de hoje, os medianitas e os também medianitas e os moabitas, que são espíritos mundanos. Vocês vão ver os nomes dos deuses, dos demônios que estão dentro desse negócio. Aí, você tem que ser provado. Tribulação, Paulo não fala isso em Romanos 5. Alegrai-vos quando a tribulação chegar. Solte, dê alegria, porque elas vão te produzir o quê? Perseverança. Em inglês é endurance, ou seja, têmpera. Você vai se endurecer frente a essas coisas do mundo, mas vai abrir o seu coração como uma pomba, um coração macio, livre, doce para as coisas do reino. Isso é uma transformação. Isso é uma transformação que a palavra faz. Tirar a dureza do meu coração e colocar as doçuras de Deus. E muitas vezes isso só vem pela tribulação, porque nós somos teimosos, nós somos de dura cerviz. Olha aqui, não dobramos. Por isso que na tradição judaica você dobra a cada hora para mostrar o quê? Eu não sou dura cerviz, e faz assim, e vira para cá, e vira para cá. Eu não sou dura cerviz, Senhor, eu quero te adorar. Muda, quebra, me esmaga, rebenta o meu interior, porque eu quero a tua vida, o teu reino dentro de mim. Alegrai-vos na tribulação, porque ela vai te colocar perseverante. E a perseverança trará experiência. O que é experiência? Know-how, saber fazer, saber vencer, saber resolver problemas. Sabe por que você converteu? Para aprender a resolver problemas do mundo. Ah, não, eu converti para ir para o céu. Conta gorda, comprar tudo, casar com mulher nova. Já tem pastor casado 4 vezes, meu irmão. Porque está naquela ideia de bênção. A mulher dele fica velha, já não é bênção mais. Vamos pegar uma bênção nova. Estou brincando, tá? Estou brincando. Mas eu tenho amigos pastores, já estou no 4º casamento. Amigos não, conheço. Testado, aperfeiçoado. A Bíblia fala que a tribulação te traz experiência. Irmão, se o médico não tiver experiência, não sofrer tribulação de doenças, não nele, né, nos pacientes, ele não aprende. Como é que o engenheiro vence um problema? Resolvendo problemas matemáticos. Então, os problemas me trazem tribulação. Mas a função é saber. Para um engenheiro, um bom matemático, matemática não é problema. É problema para quem não conhece. Né? Assim também um advogado, o que o advogado faz? Que ele persevera na lei, ele fica bom na lei. Está certo? Então, a tribulação, a dificuldade é para você crescer. Não é para você morrer e perecer. Ser aperfeiçoado. Aí você vai para o D. O D, a hora que você é provado, o que você faz? Né? O que você faz? Se dobra, submete. Senhor, eu não quero mais. O dia que eu comecei a entender isso, alguns 20 anos atrás, eu falei, Senhor, eu te devolvo o meu livre-arbítrio, tá? Não quero esse troço mais, não soube usar essa coisa. Eu quero ser teu escravo. Aí Deus me falou, de jeito nenhum, eu vou te tentar ainda mais.
Eu vou te tentar ainda mais. No Espírito falou isso comigo. O senhor está me entregando um livre-arbítrio? Eu não quero o seu livre-arbítrio, não. Você quer que eu não quero robôs. Eu quero homens de carne e osso, que têm tentações, como Yeshua teve, mas que vencem. Vencem a carne, vencem os prazeres, vencem a coisa do mal com o bem, sendo luz para o mundo, luz para as nações. Então, te devolvo o livre-arbítrio. Deus falou comigo. Aí eu falei, então me manda a tribulação para me quebrar. E Deus tem mandado. Né? Não vou falar muito aqui não, mas... Os pais têm uns filhozinhos meio rebeldes, não tem? Que desvia. Isso é uma tribulação, irmão. Deus está te aperfeiçoando nisso aí. Eu não estou falando que Deus pôs o seu filho nas trevas para te tentar, não. Deus usa as coisas, tudo coopera para o bem daquele que crê. Eu creio que o filho vai mudar, porque foi dado a ele uma boa semente. E hoje eu estou vendo isso, a cada dia que passa, aqueles que nasceram nessa casa estão voltando depois que terminam a faculdade. Da faculdade desviam, mas depois voltam. Por quê? A semente está lá dentro. Está certo? Então, submeter. Agora, para que submeter? Para aprender ensino. A conclusão que eu cheguei na minha fórmula: ninguém aprende nada se não submeter. Ninguém aprende nada se não tiver vontade de aprender, de ser quebrado. Né? Tá certo? Na minha época, quando eu estudava, professor dava cocada. Pum! Mas era uma cocada que a minha mãe punha gelo quando eu chegava em casa. Para quê? Para prestar atenção. Esse é meu regime. Né? Muitas vezes eu falo, Jorge, a gente podia adotar uma cocada nas ovelhas para ver se chama atenção, né? Para ver se elas ficam atentas, que Deus está ali. A Torá é para quê? Ensinar para você, note, sério, para você guardar. E finalmente a letra C. Conquistar. Para que você aprende a instrução, a lei? Para conquistar, lutar, vencer. O que é isso? Receber. Então o reino quer te dar. Mas para ele te dar, olha o fim da linha. Você tem que passar por esse processo aqui. Estão entendendo? Quem entendeu, levante a mão. Quem quer fugir da terra, levante a mão, ser arrebatado hoje. Está amarrado em nome de Yeshua. Você vai viver muitos anos aqui para poder ficar cada dia mais parecido com Yeshua. A igreja acha, viu? A igreja acha que Jesus volta amanhã, arrebatamento. Rabino, você vai viajar, cruzar o Atlântico? E se o piloto for arrebatado e for crente? Olha as perguntas do crente. Quer partir? Eu falei, irmãozinho, você quer partir para quê, fujão? Você quer fugir do pepino? A ideia da igreja, arrebatamento amanhã. E quem vai ficar aqui? Judeu, que é raça ruim para pagar. Tribulação é para o judeu. Ô, Moisés, isso é antissemita. Essa teologia de Darby, que foi 250 anos atrás, que 90% das igrejas evangélicas pregam, são heresias. Porque tira Israel do contexto. Esquecem Romanos 11, que Deus tem uma... Efésios capítulo 2, por exemplo, verso 19. Deus tem uma família, judeus e não judeus. Em Cristo, forma a família de Deus. Romanos 11, o judeu, o gentio, em Cristo, é enxertado na oliveira, que recebe as bênçãos de Israel, as bênçãos da oliveira. E o judeu, em Cristo, ele também é reenxertado para fazer um novo nascimento, para fazer uma família de Deus vitoriosa, a família do reino. Eu quero ir embora. Você não vai embora, não. Você vai ficar aqui firme. Diga para o seu vizinho, fique firme na rocha. Diga para o seu vizinho, Cadima, para frente, avante. Diga para ele, Cadima, à frente, para frente, ande, para frente. Mandei voltar, não, mandei para frente. Então, número 22, o povo estava para chegar a Iericó. Iericó é chamado de Jericó. Só tem uma coisinha aqui que me chamou a atenção, eu passei despercebido. Olha aqui que interessante. O reino consiste em receber leite e mel. Eu fiquei pensando, peraí, eu estou fazendo esse esforço para receber leite de vaca e mel de abelha? Aí o Espírito Santo fala assim, aí você vai pesquisar o que os rabinos falam. Aí, desculpa aqui, rabinos, alguns.
é que a terra de Israel é conhecida como leite e mel, porque as vacas eram tão gordas, tanto leite, que as tetas raspavam no chão e soltava leite. Aí eu peguei, Senhor, eu não vou, então o rabino não me interessa, porque eu não achei uma explicação que me convença. Aí eu volto para o Espírito Santo. Qual é? O Espírito Santo falou assim, Marcelo, o reino, você é o reino. Agora, o que é uma terra que corre leite e mel, segundo o senhor Marcelo? O que é o leite? Por acaso alguém planta leite? Alguém planta mel? Planta. O que é o leite? Fruto, produto, resultado de um metabolismo. O que a vaquinha come para poder produzir o leite? Vida, capim, verde, vida, verde é vida. Né? A vaquinha comendo vida, ela vai produzir vida. Vaca pode comer a carne? Pode. Aí você começa a raciocinar, Levítico 11, alimentos puros, não impuros. Você vai chegar à conclusão que os alimentos que a Bíblia manda comer, todos dão vida, alimento de vida. Os outros só comem coisas mortas. Lavagem, resto de comida, só coisa, né? Interessante ver isso. Os camarões limpam as águas, assim como os urubus limpam a terra. Pensa. Leite é o resultado do metabolismo. Ela come grama, né? Vida, verde, metaboliza, e o leite? O que o leite serve? O leite fala de quê? Primeiro, a vaquinha tem bezerro, porque se não tiver bezerro, não dá leite. Vai dar leite quem está parindo. Para quê? Para alimentar o bebê. Ei! Então a Bíblia começa a falar, eu vou te levar para uma terra onde você vai ser bebê, você vai tomar leite. Mas leite vai ser o quê? Vai te sustentar, trazer vida a você, mas é um metabolismo, ou seja, você vai ter que trabalhar. Eu vou te dar a terra, mas você planta, você entendeu o que é uma terra próspera? A vaca, quando está parindo, o que está falando? Ela está perpetuando a espécie. É isso que Deus quer, que nós bebemos esse leite, uma terra que vai dar leite, que você vai o quê? Procriar. Vai sempre criar, metabolizar, produzir, metabolizar, produzir. Metabolizar o quê? A Torá. O Metzorá, o Evangelho e Torá é a mesma coisa. Tá certo? Então, diga, eu como a palavra, metabolizo e produzo vida. Então, essa terra passa a ser uma terra de leite porque eu produzo vida. Aí eu falei, Senhor, e o que a abelha tem a ver com isso? Eu falei, eu não quero qualquer vida, eu quero uma vida doce. E a abelha também, não se planta abelha nem mel. A abelha vai buscar o quê? A flor, o pólen, não é assim que você aprendeu no grupo? Vai buscar o pólen da flor, é o melhor que a flor tem, é o pólen, porque o pólen é o órgão reprodutor da flor. Diga, puxa vida, está me falando algo aqui. Então, ela busca o órgão reprodutor da flor para gerar mais vida, mais vida, mais vida. E a flor gera o que na árvore? Depois que ela flore? Ela vai dar fruto. Diga, então eu vou ser levado para uma terra para tomar um leitinho, né? Perpetuar, ser próspero, dar vida, mas dar frutos. E doce. Gente, fica melhor do que uma vaca com as tetas grandes ralando na grama, né? Bom, e sabe o que os rabinos falam da abelha? É porque quando chega o verão de 45 graus no verão no deserto, as abelhas fazem ninho nas fendas das rochas e o calor derrama o mel. É verdade ou mentira? Verdade. Mas não é a explicação que eu entendo disso. Você acha que Deus ia colocar leite e mel na Bíblia para falar que no verão o sol derrete a cera e o mel escorre pelas rochas? Olha, põe a mão na cabeça assim. Precisa pensar um pouquinho só. Muito bem, vamos continuar. Aí, o povo estava para chegar em Jericó, lugar perfumado. Jericó, lugar do perfume, lugar perfumado. Ei, a primeira cidade de Canaã é Jericó. Ou seja, não só uma terra que corre leite e mel, mas um lugar que traz perfume. Como nós precisamos do perfume de Deus, amém? O que é o perfume? Se eu estou imbuído, se eu estou literalmente possesso, diga, eu quero estar possesso do Espírito Santo. É, do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Espírito de porco, não. Espírito Santo.
Então, se você está possesso, possuído, imbuído, mergulhado, você, como Paulo fala em 1 Coríntios 6, templo do Espírito Santo, tabernáculo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo, o que ele está dizendo? Ele está dentro. Lá na Torá fala Betorrim, ele está dentro de vós. Você começa a virar um transformer. Aquilo começa a te dar um poder de você tocar a mão e curar. Está certo? Aquilo dá um poder de você abrir a palavra e pum! A palavra gera aquilo que precisa ser gerado. A palavra quebra o que precisa ser quebrado. Isso não é religião. Isso é ser seguidor de Yeshua. É estar possuído desse Espírito Santo. Então, aí, esse lugar, olha sempre assim, o lugar de Deus, o lugar perfumado, moravam os moabitas, que cultuavam o Deus Camus. Quem era o Deus Camus? Era o Deus da ira, era o Deus da divisão, era o Deus da violência. E depois, eles tinham ali outro povo que morava em Jericó, que eram os cananeus, que tinham as deusas do sexo, as deusas da fertilidade, as deusas da guerra. Sabe quem eram elas? Aserá, Asterate e Astarte. É a trindade do diabo. A trindade do diabo são 3 mulheres. Bagunça, né? Aserá, Asterate e Astarte. Eram as deusas exatamente do sexo, Aserá, fertilidade, Asterate, e Astarte, a deusa da guerra. E aí o que acontecia? Tinha os amoreus que moravam ali também naquelas planícies de Moabe, e eles tinham o deus Amarru. O deus Amarru era o deus da violência, provocador de confusão, de destruição. Esse espírito tem muito dentro das igrejas. Divisão, perturbar, dividir, atrapalhar, ser contra a liderança, se rebelar, quebrar, desfazer. Não é verdade? No verso 2, Balaque, que era um moabita, descendente de Ló, que quer dizer em hebraico devastador, destruidor, aquele que distorce a verdade. Por isso que eu falei que tem espírito de Balaque dentro das igrejas, distorcem a verdade. Vamos dar um exemplo? Vocês amam doutrina ou não amam doutrina? Quem ama doutrina, levante a mão. Quem não ama doutrina, levante a mão. Sabe o que a igreja faz? Distorce a verdade. Vamos fazer. A igreja quer mais história do que doutrina. Mas o que nos sustenta a nossa fé é doutrina. Vamos dar um exemplo. Jesus, por exemplo, dá um exemplo. Jesus nasceu em Belém. Isso é doutrina ou história? História. Mas a sua mãe era virgem. O que é isso? Doutrina. Olha como é que faz a diferença. Porque qualquer um nasce em Belém, mas de uma mulher virgem não. Buda não nasceu. A mãe de Buda não era virgem. A mãe de Maomé não era virgem. Mas a mãe de Yeshua era virgem. Porque teve a concepção do Espírito Santo. Isso é doutrina, e é ela que me traz vida. Senão eu fico histórico. E hoje as igrejas estão se tornando históricas, porque estão deixando a sã doutrina para pegar história. Por exemplo, Jesus morreu. História ou doutrina? História. Mas ressuscitou no 3º dia. O que é isso? Doutrina. Então, vocês estão vendo que eu tenho que separar dentro da palavra o que é história e o que é doutrina. E tem que reter a sã doutrina, diz o apóstolo Paulo. Pedro também fala isso, tá bom? Vamos continuar rapidinho. Vocês estão entendendo? Então, eu preciso da sã doutrina. É ela que me faz a diferença, é ela que põe. Ah, Rabino, o senhor agora vai ser contra radicalismo, contra o casamento homossexual? Eu falo, meu amado, eu posso amar uma pessoa que amo, posso amar, eu já tive amigos homossexuais, pessoas boas, queridas, mas eu falava com ele, eu não posso concordar com o seu estilo de vida. Por quê? Porque é minha doutrina, a Bíblia fala, não é? É abominação a Deus o homem que deita com homem e mulher que deita com mulher. Está aqui. O que eu posso fazer? Ah, mas fica só no amor. Não existe amor sem doutrina. Concorda? Porque Deus dá as regras do amor. Se você cumpre a lei dele, é amor. A lei é amor. Quando Deus põe a proteção, é amor.
Agora, como o nosso governo vai, tira as plaquinhas masculino e feminino das escolas, porque fala que sexo é uma escolha da adolescência, isso é uma má doutrina, concorda? É uma má doutrina. Então, nós temos que pegar uma sã doutrina. Vamos passar para frente. Verso 5. Balaão, Bilam, quer dizer, sem povo, era medianita, que era filho de Abraão com a Quetura, concubina. O que é isso em português? Bastardo. Filho por fora do casamento, tá bom? E esse sujeito, né, não estou falando que o bastardo está condenado, não, estou dizendo isso não. Mas no caso desse Midian, ele quer dizer devorador, símbolo do paganismo e do mundanismo. Ele é um falso profeta, um feiticeiro. E Balaão era medianita, ele era um feiticeiro, ele era um falso profeta. E vai ter perguntas difíceis aqui para você. A estratégia do inimigo qual foi? Juntou um inimigo chamado Moabe, outro inimigo chamado Medianita, somou A com B para atacar Israel. Foi aí então que Balaque vai contratar o feiticeiro Balaão, que era profeta na época, para destruir o povo de Israel, para amaldiçoar Israel. Então o tipo de Balaão é muito comum nas nossas igrejas, né? Eu falo também, eu me incluo como igreja, tá bom? O tipo de Balaão é muito comum em nossos dias. Ele era conhecedor das coisas de Deus. Balaão conhecia as coisas de Deus. Ele conversava com Deus, diz a palavra que ele rezava, fazia caridade, temia Deus, etc. Mas era falso. E Pedro vai explicar por que ele era falso. A carta de Pedro explica por que Balaão era falso. Ele, assim também, hoje eu vejo igreja fazendo bem, mas assim a Bíblia diz que Balaão era falso porque vivia fora e longe do caminho de Deus. E hoje tem muitos pastores, líderes, não é, que fazem o bem, fazem caridade, mas estão fora do caminho de Deus e fora de Yeshua. E tem judeus messiânicos também que não creem em Yeshua mais. Creem em vários deuses. Você pode falar um Deus da igreja cristã? Para dizer evangélica, um Deus deles lá. O que é Deus? A prosperidade. Para mim, a prosperidade dos evangélicos é um bezerro de ouro. Olha para mim, olha para mim. Qualquer coisa, Deus é um só. A Bíblia não aceita a palavra deuses, porque Deus, chamar Israel Adonai é errado. Deus é um só, é um. Não é único, porque o único tem outros. Ele é um, porque não existe outro. Olha que interessante. A palavra único é diferente de um. Porque o único tem outros. Ele é o único que sabe. Não, ele é um. Não existe outro. A partir desse momento que você põe outros deuses, esses deuses são bonecos, ídolos, não são? Todos eles da história são deuses idólatras, ou seja, deuses manipuladores. O que é isso? Você me pede e eu te dou. E isso é o tipo de deuses idólatras, deuses pagãos. Como é que é o Deus pagão? Você me pede e eu te dou. Você me agrada e eu te agrado. Por acaso os crentes estão fazendo isso com o Deus de Israel? Sim ou não? Sim. Eles levam o Deus de Israel, que não aceita idolatria, os crentes o idolatram. Quando você quer manipular, ou quando um líder cristão diz, dê R$1.000, porque Deus vai te dar mais 1.000. Agora eu vi na televisão, dê 1.000, Deus, tudo que você der, Deus vai te multiplicar por 10. Isso é uma doutrina falsa. Eles estão fazendo o Deus de Israel virar um quê? Um Deus pagão, que vai te atender conforme a sua necessidade. Ô irmãos, olha para mim, eu não estou querendo ficar nervoso hoje, né? Semana do meu aniversário, né? Eu não estava querendo ficar nervoso. Por acaso, sabe por quê? A igreja evangélica faz deuses idólatras, que manipulam. Os pastores creem em deuses manipuladores, mas não é o de Israel. Eles estão cultuando outros deuses. Você já viu, por acaso, algum livro, alguma doutrina que você já ouviu? Você vai só levantando a mão, tá? Se você ouviu. Por exemplo, crente não fica doente. Toda doença é do diabo. Né? Crente não pode ser pobre. Crente tem que ser próspero. Crente não adoece. Né? Crente não sofre. Crente tem sempre a vitória. Crente não cai. Crente não recebe demônio, não tem influência de demônio. Crente é um super-homem. Crente é um bem-sucedido. Venha ser crente.
Você acabou de falar um espírito de Balaão. Isso é um falso profeta. Tudo o que eu falei, a Bíblia fala que acontece. Crente sofre, o sol nasceu para todos. Meu pai, aquele pastor, o reverendo Américo, gostava muito do Mateus e de mim, que batizou meu avô. Pô, o cara passou por 6 cirurgias cardíacas, arrancava o coração para fora e punha. E eu ia lá no hospital evangélico, ele falava, Marcelo, as suas orações é o motivo de eu ainda acordar de uma cirurgia. E viveu 96 anos internado, sofrendo. Falei, Senhor, mas um homem de Deus que fundou 70 igrejas desse país, como é que esse homem pode passar por 6 cirurgias cardíacas ou 7? Deus não garante isso. Ele garante que você entraria no vale da sombra da morte, mas não tema, eu estarei contigo nessa hora. A doutrina, diga comigo, a doutrina é outra. Que esses balonitas, esses pastores balonitas, distorcem. Crente adoece, crente sofre, crente tem depressão. Quando você pega a Bíblia e lê o Salmo de Davi, pô, esse cara devia tomar um Donarém, um Lesortan, ele devia ter tomado, se tivesse ele tomaria, porque, pô, o Davi deprimido. Oh, minha alma, estou aqui no lixo, estou aqui no poço. Como Davi vomitava a depressão dele para Deus. Era ou não é? Paulo passou por momentos depressivos altamente naquela ilha. A cobra picou Paulo, mas que diabo? Bicho me pica. E eu pregando o evangelho, pô, naufraguei. Saiu a nado. Chega, acende a fogueira e ainda a cobra pica ele. Falei, pô. Ele falou, peraí, bicho, você estava no navio, por causa de você o navio afundou, nós vamos matar você aqui agora a cobra te pica, você é uma maldição. Não, eu sou Paulo, eu prego a luz do evangelho, eu prego... Olha que mensagem difícil Paulo enfrentou. Queriam matar Paulo. O culpado é você está trazendo azar para nós. Não é verdade? Quem está entendendo? Então, crente sofre, crente adoece, crente... Agora... Pedir, mendigar pão, não. Aí é doutrina, é ou não é? Pode ser pobre. Um crente que ganha um salário mínimo não precisa traduzir a vida dele, pobre. Né? Mas ele é honrado, não falta, não adoece. Muitas vezes Deus é tão bom que a sandália dele não gasta. Eu já vi isso. Quando eu era recém-convertido, Deus me levou muito para as favelas pregar. Eu só dava testemunho, que eu não sabia pregar mais nada, era só testemunho. E pregava Naamã, 2 Reis, capítulo 5. Naamã, grande general da Síria, porém leproso. E eu pregava naquela época, qual é o seu porém? Era uma pregação maravilhosa. E aqueles homens lá na frente, você tem essa experiência, aquelas igrejas humildezinhas. E eu ia no carro da minha mulher para não aparecer. Eu ia chegar lá com o carro da empresa. Aí chegava lá, levava um saco de bala para os meninos. Aqueles homens sentados na primeira, os diáconos. Aleluia, irmão! Bem-vindo, a paz do Senhor. Não tinha um dente na boca. E quando eu pregava, eles choravam, eles pulavam, eles aplaudiam e riam, mas não tinha dente. E eu fiquei muito impressionado, porque a gente não está acostumado com esse ambiente, você fica lá... Ninguém tem dente. Pobres. Mas eles acabavam a pregação, eu perguntava, o senhor é feliz? Muito, pastor, muito, Deus é bom para mim. Mesmo sem dente, pastor, dente não é nada. Eu tendo o amor dele no meu coração, como Yeshua fala, pode cortar uma mão, um dedo, um pé, eu tendo um reino, eu estou bem. Mas o INSS, você vai para o SUS, você tem plano de saúde? Eu nem sei o que é plano de saúde. Nós aqui, quando queremos, pobre não pode escolher. O dia que tiver uma vaga lá, se você estiver vivo, você vai. E aí, você não tem medo? Para quê? Eu sei para onde eu vou, eu sei a quem eu sirvo. Ô, irmão, isso é uma doutrina fantástica. Isso é uma fé, não é verdade? Então, agora, imagina, as igrejas deveriam ter o que nós fazemos um pouquinho. Nós damos serviço dentário, porque isso pode causar uma infecção, a qualidade de vida dele. E outra coisa, eu já tentei comer sem dente, é muito difícil, eu nunca comi, mas deve ser terrível. Comendo não tem dente. Vai comer um músculo, uma coxa de frango. Eu não sei, não é verdade?
Então, por que eu estou falando isso? Para mostrar que o Evangelho é para os pobres. Por isso nós queremos entrar no Jequitinhonha, que tem que ajudar, irmão, tem que ajudar, tem que fazer dentadura, tem que tirar a verminose das crianças. Eu falei com o doutor Célio antes, se ele for comigo, ele vai levar a vida de lombrigueiro, nós vamos dar um lombrigueiro para cada menino barrigudinho, né? Vamos curar, trazer, né, doutor Francisco, trazer qualidade de vida. Vamos levar o dentista da casa fazer uma prótese para o irmãozinho, a igreja vai pagar. Você acha que isso não é reino não, meu irmão? Você acha que é só ir para o céu, aceitar Jesus, ser lavado pelo sangue? Que sangue é esse? Diga, será que é o sangue de Yeshua? Não sei. Agora, crê em vários deuses, hoje também tem deusas. Há profetas e profetadas inundados de conceito de nova era e autoajuda. O irmão, hoje a igreja está vivendo de autoajuda. Livrinho para fazer massagear o ego. Você pode. You can. You can do it. Você pode fazer. Believe in yourself. Acredite em você mesmo. Ô, irmão, tudo bem, eu também acredito em mim, mas eu que não vou trabalhar para ver onde é que eu vou. E tem crentes, produção dessa teologia rasteira, que se aprende principalmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Porque a igreja mais tradicional, mais histórica, ela é mais séria. Pode não ter aquela unção esperada, mas que é mais séria é. Por causa da doutrina. Pensa nisso, irmãos. Então, nós temos que trazer a palavra de Deus, Amós 7,7, é um plumo que o pedreiro coloca para construir um muro. O muro tem que estar alinhado. E o pêndulo pode fazer isso, né? Então, eu não quero nem extrema direita, nem extrema esquerda. Eu quero o equilíbrio. A palavra de Deus é que traz o equilíbrio. E o que é isso? Doutrina. Ah, mas não concordo. Tudo bem, você vai ficar pagando os seus pecados e dando murro em ponta de faca aí até você crer. Ah, mas você acha que Maria era virgem? Como? Me explica. Eu falei, eu não explico. Se Deus faz um Jonas ir para uma barriga de um peixe, se Deus faz uma mula de Balaão falar como falou na paraxá de hoje, eu não vou crer que Deus pode pôr o sêmen de José aonde ele quiser pôr? Você crê ou não crê? 1 Pedro, que eu falei que 2 Pedro 2, fala que caminho de Balaão era comercialização de dons proféticos em nome da religião. Não podemos ser ministérios balaônicos. Então, os ministérios hoje, comercialização. Ei, irmão, agora eu não queria ficar nervoso. Mas olha aqui para mim. Por acaso as igrejas evangélicas, no geral, não estão trabalhando no mercado das almas? Mercado das almas. Quem pega mais? Quem ganha mais? Caravana, dia do empresário, dia do não sei o quê, dia das viúvas dessoladas, dia das solteironas encalhadas, e vai por aí afora fazendo cada dia um dia do milagre. Deus é escravo. Ele é um Deus pagão, porque o Deus deles vai fazer o que o pastor quer. Ele pôs terça-feira a tenda do milagre, e tem que ter o milagre. Ô, irmão, isso é manipular. Isso é um Deus pagão. Esse não é o Deus de Israel que está aí. Pedro, boa doutrina, estão comercializando os dons. Igual aquele mágico lá que viu o milagre, falou, me ensina esse truque, eu pago. Apocalipse 2,14, doutrina, cita a doutrina de Balaão, qual era? Levava as pessoas piedosas à degradação e ao mundanismo. Ai, 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 ai. Diga, ai, 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 ai. O que Apocalipse 2,14 fala? Que a doutrina de Balaão leva, é um espírito, irmão, é um espírito. Por isso que eu estou dando mais aspecto espiritual do que histórico, porque histórico você sabe, a mula vai falar, daqui um pouquinho vai falar. Aguenta que vai falar. Balaão! A mula... Eu não vou imitar aqui o burro falando, não vou, a jumenta. Isso porque o povo fica fazendo esses teatros, e o povo gosta disso. Aleluia, a mula falou. Mas peraí, tem que entender isso aqui, não é o que o bicho falou, não. Levar as pessoas piedosas à degradação, mundanismo. Por acaso não é isso que está acontecendo com os crentes? Espíritos malignos. Grande parte da igreja precisa ser reevangelizada. Conclusão do senhor Marcelo.
analisando nós, o corpo de Cristo, cheguei à brilhante conclusão. E me incluindo nela também, claro. Eu preciso ser reevangelizado, está certo? O conceito do reino, as boas doutrinas, para poder fazer uma igreja decente, uma igreja equilibrada, que produz. E aí, para encerrar, Judas 11, rapaz, Judas. Por amor ao lucro se atiraram ao erro de Balaão. Olha o que diz Judas. Por amor ao lucro. Por acaso não é isso que as igrejas estão fazendo no mercado de almas? Bolsa das almas. Estão comercializando. Quem paga mais, quem dá mais. Ô, irmão, olha para os Estados Unidos. Igrejas vazias. Você morou lá, você sabe. Muitas igrejas vazias. Igreja lá em Baton Rouge virou drive-in. Famosa, que eu assistia quando eu converti. Deus está trazendo o quê? Olha o que diz Judas: juízo. Deus julga. E eu não quero estar nesse julgamento. Deus julga, mas não amaldiçoa os seus. Outra lição: um homem, mesmo que seja profeta, pode haver a mescla do bom com o ruim, intenções nobres com atos vis, ou mistura da verdade com a ideia de paganismo. Por exemplo, eu sou humano, está certo? Vocês não têm dúvida. Eu sou profeta, eu tenho ministério profético. O ministério profético, nós estamos falando 20, 30 anos que a igreja vai chegar. Nós estamos falando isso há 20 anos nesse país. Então nós estamos na frente, pelo menos na profecia. Quisera eu que estivéssemos em qualidade, nós não estamos. Por isso que eu preciso ser reevangelizado também. Porque aprende demais e faz pouco. E aí o que acontece? Olha que a palavra diz, é que o espírito profeta está sujeito ao profeta. Então o Marcelo é humano? É. Aí vem o Espírito Santo é puro? É. Entra no Marcelo, dando uma revelação, uma palavra. Pelo passado, o Marcelo pode sair o quê? Mesclado, adulterado, porque eu tenho áreas da minha alma que não foram restauradas. Então, por isso que a Bíblia fala que o espírito profeta está sujeito ao profeta. Então, você não pode pegar essas palavras, mulheres, principalmente, que pegam profetadas. Ah, Rabino, a profeta falou que ia casar com um homem do olho azul. Eu já estou com 63, até hoje não apareceu. 40 anos esperando. Falei, mãe, você ainda quer casar com o olho azul? Vamos baixar o padrão aí. Olho qualquer cor, qualquer altura. Tá certo? E você vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. Falei, irmã, isso é uma brincadeira naturalmente, né? Naturalmente. Eu vi uma vez um pregador falando, não fui eu, foi um pregador. Ele falou assim, que a irmã estava tão desesperada que foi baixando o nível, ela foi ficando velha e não casava, ficando velha e não casava. Ela falou assim, Rabino, pastor, o negócio é o seguinte, se saiu do CTI andando, eu caso. Ok. Hebreus 12, não, isso é um pastor que contou da televisão, eu morri de rir. Não vou falar o nome dele não, que vocês conhecem. Hebreus 12, 5. Deus não amaldiçoa os seus filhos, mas corrige. Vejamos o que diz Hebreus nos versos 5 a 11. Vocês conhecem a frase, Deus exorta a quem ama. Não é? Então, vocês estão vendo aqui agora, voltando para cá, Deus checa a intenção, o cavanal, o coração de Balaão, o feiticeiro, o malfeitor, que vivia rezando. Deus checa a intenção dele. Ele fala, Balaão, você não pode amaldiçoar o povo que eu abençoei. Ele fala, sim, Senhor. Olha que o falso profeta respeita Deus. Sim, Senhor, isso eu jamais farei. Aí chega Balaque e fala assim, ô Balaão, vão lá amaldiçoar o povo, senhor. Nós temos que amaldiçoar, esse povo está multiplicando igual um gafanhoto aí, esse povo é uma praga. Vão lá. Aí pela segunda vez, no verso 17 e 18, Balaque oferece honrarias e propina. Propina. Muitos profetas gostam disso aqui. E Balaão era um deles. Ô Balaão, eu vou te dar bem. Aí o Balaão, tudo bem, eu vou. Verso 21. Balaão vai novamente, mas agora com a sua jumenta, a qual por 3 vezes resistiu continuar. Por quê? Porque um anjo apareceu. E o anjo ficava num caminho, um caminho estreito, e a jumenta não tinha por onde passar, aqui um abismo, aqui um barranco.
e Balaão batendo nela. Quando foi a terceira vez, ele bateu e ela foi, e esmagou a perna dele no barranco. E aí ele bateu mais, e ela travou, porque o anjo estava ali. E aí a jumenta fala com o Balaão: ô Balaão, o que te fiz eu? Eu só te faço bem, né? E você me bate por quê? Aí, o que diz o verso 31? Deus tinha aberto os olhos da jumenta. Balaão não viu os olhos do anjo de Deus, os olhos espirituais. A jumenta viu. Deus abriu os olhos, agora de Balaão, versículo 31, e ele viu o anjo que estava impedindo a jumenta. Conosco acontece também. E eu quero fazer uma pausa aqui e fazer uma meditação. Será que Deus tem aberto os nossos olhos? Será que você não está com o espírito de Balaão, que você está com os olhos fechados? O jumento vê, até um animal vê, mas você não vê. Então, você tem resistido, insistido em ter ou fazer certas coisas, mas Deus tem impedido. Ô, irmãos, uma coisa eu aprendi. Eu aprendi ainda quando eu rezava terço. Não é pela repetição que Deus vai te atender. Não é pela repetição. Então, muitas vezes eu falo: Senhor, 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 Senhor. E ele está pondo jumenta, 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 jumenta. Às vezes tem alguém sendo jumento da sua vida. Você já viu isso? Alguém está fazendo um papel de jumento. Ele está vendo o mal que você está entrando, mas você mesmo não vê. E você fica pedindo, 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 pedindo. E uma hora Deus pode cansar, ou ele abre os seus olhos e você vê, ou ele vai te atender e você vai se dar mal nesse processo todo. Verso 32, Deus fala que a ação dele era perversa, e por 3 vezes isso poderia ter sido evitado. No verso 33, o anjo advertiu Balaão, dizendo: se a jumenta não tivesse desviado dele, o anjo falou: Balaão, eu teria matado você. No verso 34, Balaão chega a pedir perdão. O falso profeta é assim, chora, faz aquele teatro todo, arrepende, depois volta para o pecado. No verso 39, Balaque vai agora pessoalmente com Balaão para amaldiçoar o povo no monte Quiriate Ruzote, onde oferece sacrifício aos demônios, invocando o poder do mal. Balaão vai. Chega lá, no capítulo 23, verso 1, Balaão pede e aceita o pedido de Balaque de oferecer sacrifícios. E olha a tática de Balaque. Ô Balaão, você conhece bem o povo judeu? O que eles oferecem lá? Assim, para quando quer mesmo, para quebrar mesmo. Eles oferecem 7 carneiros e 7 novilhos. Aí o Balaque fala: vamos fazer o mesmo? Porque se o Deus deles atende os 7 cordeirinhos e os 7 novilhos, vai atender nosso pedido. Mata aí os bichos. E Balaão foi oferecendo dinheiro para ele. O que ele fez? Matou os bichos. Por 3 vezes Balaão tentou amaldiçoar, mas da boca dele saiu vrahot. Ele fez 7 altares, como o povo judeu fazia. E no verso de 1 a 10, capítulo 23, pela primeira vez, Balaque e Balaão chegam ao monte Bemot Baal, que significa lugares altos de Baal. Domínio. Mas não puderam dominar o povo hebreu, porque a boca de Balaão abençoa quando o mesmo tinha a intenção de amaldiçoar. E ele diz: ele disse Balaão a Balaque: como amaldiçoarei a quem não Deus amaldiçoou? Ô, gente, até os demônios sabem disso. Até macumbeiro sabe disso. Você vai pedir uma coisa, o macumbeiro fala: isso aí eu não faço, não. Você já viu isso? Ele sabe. Eu recebi um e-mail hoje, não posso falar de quem, que falou isso. Aquela eu não posso, não. Aquela eu não posso fazer isso, não. Por quê? Ela crê em Yeshua, o demônio falou na mesa da macumba. Aquela eu não posso fazer, irmão, porque Deus a abençoa. Ô, irmão, aleluia. Essa que é a nossa força. O crente preocupa muito em quebrar a maldição, mas devia entender que se Deus o ama, a coisa não vem. Não vem porque Deus não deixa. Olha, recebi um e-mail hoje. A mulher de um pastor contando esse testemunho. Que quando ela não era crente, ela foi
E o demônio falou, essa eu não posso não, porque ele é discípulo de Jesus Cristo de Nazaré. Esse eu não mexo com ele não. Está vendo? Verso 14, segunda vez no Monte Pisga, que quer dizer vigiar ou supervisionar, o cume, Balaão abençoa. E aí, no verso 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A frase de Davi, né, também do Evangelho. Porventura, tendo ele dito, não o fará? E no verso 22 diz, quem é Deus que os vem tirando do Egito? E aí, esse Monte Pisga, que é o Monte das Imundícias, aí o que acontece? Olha aqui para a gente encerrar, olha que interessante. Olha, aqui, olha. Por 3 vezes Balaão tenta amaldiçoar, mas da sua boca sai bênçãos, vrarroto, né? Que eu falei, né? Então aqui, aí ele vai para a Pisga, que quer dizer Monte das Imundícias, e aí no capítulo 24, verso 5, 9, Balaão abençoa o povo recitando o Matovu que nós cantamos aqui. Mas você pode cantar uma bênção de Balaão? Já me perguntaram. Como é que você pode cantar uma bênção do falso profeta? Mas o falso profeta pode falar verdades. Pode ou não pode? Se Deus está nele, fala. Ele ia amaldiçoar, saía a bênção. Quem é que punha essa bênção na boca do Balaão? O próprio Deus. Então o Matovu é de Deus. Mas saiu da boca do Balaão. Podia ter saído da boca da jumenta. Não importa. O que importa é que é a palavra de Deus. Está certo? É interessante a gente entender isso. Agora, olha a expressão no verso 8. Essa eu quero encerrar com ela. É Deus que vem tirando o Egito. Aí eu fui pegar no hebraico. Olha aqui. El Motzio Misraim. El Motzio. Está vendo? Motzio Misraim. Ou seja, eu fui pegar o verbo motzio, a palavra motzio, vem do verbo iatsi, que é sair para fora. E a palavra motzá, que vem de motzio, que sair para fora, local de expelir, latrina. Ai, 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 ai. Que revelação fantástica. E onde é que eu achei essa palavra latrina? 2 Reis 10, 27. Então, ele usou a palavra latrina, motzá, vem de motzio. Então, Deus vem te tirando do Egito. O que Deus está falando? Eu estou te tirando da latrina. Mas quem não sabe o que é latrina? Casinha, vaso sanitário. Está entendendo? Então, Deus está te... Gente, olha como é que Deus usa palavras fortes. Então, a minha salvação, Deus está me tirando do Egito. Ele põe no gerúndio, tirando do motzá, do local de lixo, de fezes, da onde você estava. Gente, isso é forte demais. Então, olha, motzá, e ele vai tirando do Egito. A palavra tirando é que tem esse radical. Então, olha que interessante, tirar em hebraico, tirar a palavra motzá de uma latrina, de um local sujo, impuro. Não é? No verso 15 a 24, Balaão profetiza a 4ª vez e fala do Messias Yeshua. Trem doido, né? Como diz o mineiro. Aí, pode ficar de pé, nós encerramos. Mateus 2:2, Apocalipse 22:16. Aí, agora, o que acontece? Acontece que na 4ª vez, Balaão se rende. Ele se rende, e agora você vê claramente, lá em Mateus 2:2, que diz... Viram a sua estrela e vieram adorar, porque Balaão, no verso 15 e 24, ele fala desse Yeshua como uma estrela, não é verdade? 15 e 24, olha para você ver o que ele fala, 15 e 24, aliás, 15 e 24 versículos, né? Ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa cheia de prata, olha como é que o cara parece que se converte, né? De prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor para fazer de mim mesmo o bem ou o mal. O que o Senhor falar, isso farei. E aí no verso 17, Balaão já vendo o poder de Deus, ele se dobra e diz assim, mas eu o vejo, olha, quem é ele que ele viu? Eu o vejo, não no presente,
Olha que interessante, Yeshua não tinha vindo, ele está falando de Yeshua. Não agora, mas eu vejo ele, eu agora o contemplo. Ele não está aqui, ele é para o futuro, mas eu estou contemplando o futuro. Mas não de perto. Agora não, mas de Jacó procederá uma estrela. Olha, de Israel se levantará um cetro e ferirá os termos de Moabe e destruirá todos os filhos de orgulho. Então, você vê que Mateus 2,2 fala que vieram os reis a adorá-lo. Mesma palavra, a estrela. E Apocalipse fala, 22,16, Yeshua, a estrela da manhã. Amém? E agora, para encerrar, eu quero dar uma ordem. Diga, eu quero dar uma ordem. Diga, eu quero dar uma ordem. Eu quero dar uma ordem. E qual é a ordem? A ordem é o verso 25. Balaque e Bilam desistem e voltam para casa. Então diga, eu dou uma ordem. Espírito de Balaque, espírito de Balaão, que tem atuado na minha vida, voltem para casa, saia, desistam da minha vida, em nome de Yeshua. E não há espaço para você, porque aquele a quem Deus abençoou, ninguém pode te amaldiçoar. Saia daqui com essa fé, meu irmão, saia daqui com essa força. E eu vou dizer, encerrando, se você foi lavado pelo sangue de Yeshua e o tem como seu Machia, como o seu Senhor, o seu Salvador, Deus está contigo e mora dentro de você e Ele te ama e nenhuma macumba, nenhuma maldição vai chegar à tenda, porque eles vão desistir. Porque essa frase eu gosto, ninguém possa amaldiçoar quem Deus abençoa. E Deus está te abençoando nessa manhã. Você na internet aí, que está andando meio capenga com excesso de tribulação, creia nisso. O mal não chegará à sua tenda. Não chega porque Deus te ama e Ele impede as ordens de Balaão e de Balaque. Aleluia. Aleluia. Calma! May I have 1 minute? Posso ter 1 minuto? Ok. Porque isso aqui é bom. Aí os crentes falam, aleluia, aleluia, o diabo não pode me pegar, aleluia, e sai feliz. Olha o que o diabo apronta depois, verso seguinte, 25, o homem não desiste. Você tem que saber dessas coisas. Aí quando o diabo viu que nem Moabe, nem Balaque, né, nem Moabita, nem Medianita conseguia destruir, o que ele fez? Eu vou pegar esse povo na carne. Chame as mulheres bonitas e vistosas. Aí chegaram aquelas mulheres. E ele fala, passeia na frente desses homens aí. Vamos ver se esses caras são homens mesmo. Estou traduzindo o meu linguajar, né, irmão? É o que está na Bíblia, mais ou menos nesse sentido. E os israelitas viu. O negócio é bom demais, senhor. E aí, o que aconteceu? Tentaram pegar os filhos de Israel com as prostitutas moabitas. Eram tudo prostitutas. Olha só que estratégia do diabo. Qual foi o erro de Israel? Ter demorado esse time. Que Deus disse, parta! Eles não partiram. E Deus está dizendo para você, parta! E você não está partindo. Aí vem outro ataque. Se Israel tivesse partido de Cetim, como Deus falou no versículo aqui, ele não teria sido tentado pelas prostitutas. E aí o que aconteceu? Convidaram para a festa e comer junto. E os israelitas foram. As prostitutas falaram, venham, nós vamos dar uma festa. Vocês estão no deserto, só tribulação, ponta de água. Vem cá para a gente fazer uma festa junto. Nós vamos fazer uma bagunça. Tá certo? E eles foram. Aí Moisés manda enforcar os cabeças do povo que erraram com as moabitas. Deitaram, copularam tudo, beberam.
Moisés fala, todo que foi, morra, enforque. Você consegue entender isso? Aí já sei, você vai me procurar depois do culto para falar, Rabino, como pode um Deus mandar enforcar? O irmão, não quero entrar nessa teologia. Mas se Deus não fizesse isso, ele ia trazer o espírito da prostituição moabita e incorporar, os meninos iam nascer fruto desse adultério. Você entendeu, irmãos? Ele estava fazendo uma classe de gente para vir da tribo de Judá, saiu Machia, a estrela da manhã. Então Deus é rigoroso, não me pergunte que eu não tenho respostas. Pronto, não tenho. É doutrina, ou você crê ou não crê. Mas, Rabino, então você está a favor da pena de morte? Não estou falando nada, isso é interpretação sua. Pinhas, que é Pinto, né? Pinto, família Pinto, Pinhas. Né? Por isso que muito Pinto, sobrenome Pinto é judeu, Pinhas. Pinhas, um Pinto, né? Sobrenome Pinto. Pegou Zinri, que era um judeu, com a Cosbe, que era uma prostituta medianita. Sabe o que Zinri fez? Vem comigo. Você agora é minha esposa. Eu vou casar com você. Você é boa demais. E chegou lá, na frente da tenda da congregação, onde estava Moisés, foi lá e deitou com ela. Para afrontar Moisés. Para afrontar. Ele viu que Moisés mandou enforcar e falou assim, eu quero ver se vai acontecer alguma coisa comigo. Pinhas viu aquilo antes que Moisés visse, não desonrar o chefe, pega uma lança, entra na tenda e pum, diz a palavra que perfurou ele e ela que estavam deitados. E aí ele encerra dizendo que o povo de Israel foi livre da praga das prostitutas. Então veja bem, não para não. Não para não, continue, não fica parado aí não, que vem mais problema. Saia da posição que você se encontra. E essa eu encerro a mensagem do dia. Saia da posição que você se encontra. Porque Deus está tirando, moçar, você do Egito. Ele está tirando, é um processo. Você não chegou em Canaã, nós não fomos ainda no reino, nós não estamos vivendo no reino ainda, não. Estamos vivendo os princípios do reino, mas não o reino físico. Porque Ele está te tirando da latrina, dos lugares que fedem, dos lugares podres. Em nome de Yeshua, curve a sua cabeça, vamos orar. Avinu Malkeinu, Shevashamayim, obrigado por essa palavra, obrigado por essa mensagem. Obrigado porque o teu Talmud, diz, o bom olhar, a humildade, a abnegação são características dos filhos de Abraão. Mas o olhar, o orgulho, a ambição são características dos filhos de Balaão. Obrigado, meu Pai, porque o incidente de Balaque, Balaão, conforme diz o profeta Miqueias, foi para que Israel e as nações conhecessem a justiça do Senhor. E no verso 7, o profeta Miqueias fala, aprenda com a história de Balaque e Balaão, porque darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto das minhas entranhas pelo pecado de minha alma, e hoje eu te agradeço, porque eu sou salvo e creio na pessoa de Yeshua HaMashiach. E eu sei que por causa de Yeshua, o Senhor me ama. E porque eu sei que o Senhor me ama, Balaque e Balaão não podem me amaldiçoar. E eu sou vitorioso. E saia da frente que eu estou chegando. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, Avinu Malkeinu, se há alguém hoje aqui que não está certo desse amor de Deus, se alguém aqui hoje não está certo que o Senhor está falando, que o Senhor está convidando para que ele adentre a tua varanda, adentre ao coração, porque a palavra diz que eis que eu estou à porta e bato, e Yeshua e o Pai estão batendo no seu coração, mas se você abrir, eu farei em você morada. Se há alguém aqui que não é morada, este está a sofrer as maldições de família, do mundo. Mas se você abre o seu coração hoje, nessa tarde, eu e o Pai faremos em você morada. E nessa bênção ninguém pode te amaldiçoar. Por isso a Ratzion sobrevive, porque o Senhor nos ama, ama essa obra e nos coloca no devido lugar.
Portanto, eu quero te honrar nessa tarde, honrar por cada vida aqui, honrar por cada amado do Senhor, honrar por cada um que foi lavado por esse precioso sangue. Esse sim é o sangue que faz diferença, aquele que tira do Egito, aquele que vai tirando. A cada dia vai tirando o Egito e vai nos transformando, vai nos capacitando, vai nos dando vitórias para que adentremos em Jericó, o lugar de perfume Jericó, a terra de Canaã. Obrigado por essa palavra. Obrigado por cada irmão que ouvir essa palavra e seja a diferença, que ele seja também, não pare no caminho do deserto, porque parar não dá. Deserto não é para se viver, é para se passar, e o mais rápido possível. É a mensagem que eu deixo. Em nome de Yeshua, diga amém. Diga ao seu vizinho que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Mas a bênção que Deus mandou abençoar o povo não é essa. É mais forte. Porque Ele mesmo quer que você veja o rosto dele. E quando ele abre os seus olhos para você ver o rosto dele, nada pode impedir o propósito que ele tem para você. Nada pode te roubar, nada pode lhe ser tirado. Receba essa bênção, então. Assim como os olhos da jumenta foram abertos, assim como os olhos de Balaão foram abertos, Deus pode abrir os seus olhos para que você veja a voz dele, o rosto dele. Por isso a bênção diz que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shabbat Shalom, um grande abraço, meu irmão.